Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre circuitos magnéticos. É a primeira então de 4 aulas sobre esse tema. Os circuitos magnéticos podem ser comparados com os circuitos elétricos para tentar fazer um entendimento melhor. Nos circuitos elétricos, a gente tem nossa fonte de tensão, que quando aplicado sobre uma resistência, a gente vê uma circulação de corrente. O mesmo acontece com os circuitos magnéticos, onde a gente aplica uma força magnetomotriz, né, sobre uma relutância, né, e a gente obtém fluxo magnético. Tá? Então, o nosso comparativo aqui é da força eletromotriz, né, com a força magnetomotriz. Né, nosso equivalente da resistência seria a relutância, tanto, por exemplo, de um núcleo quanto de um entreferro, né, ou gap. Tá? E essa força magnetomotriz, nesse caso aqui gerado por um ímã, ela é igual à relutância vezes o fluxo. Né? Então, se eu pegar a relutância total desse circuito vezes o fluxo, né, eu vou ter a força magnetomotriz. Né? Como é que eu posso gerar essa força magnetomotriz? De duas formas. A primeira é a forma que já tem pronto na natureza, né, seria um ímã. Né? Um ímã, ele vai ter um norte-sul e automaticamente ele gera nossas linhas de campo, né? Tá pronto. Como é que eu posso gerar também um norte-sul, né? Ou seja, uma força magnetomotriz através de uma bobina. Né? Então, se tiver circulação de corrente, né, nessa bobina, né, eu vou criar um fluxo aqui no meio, eu vou criar um ímã. Se eu tiro a corrente, esse ímã desaparece. Eu ponho corrente, o ímã volta a aparecer. Né? Então, eu posso gerar um ímã através de uma bobina, certo? Olhando apenas para uma espira, se a gente vê uma espira circulando corrente, nesse sentido, e a gente colocar o nosso dedão no sentido da corrente, a gente vai ver que os nossos dedos, né, os nossos 4 dedos vão passar por dentro da bobina. Né? Então, a gente vê o sentido das linhas de campo. Para um espectador olhando para essa bobina, ele vê o que está dentro, né, como saindo aqui do plano, e tudo que está fora entrando no plano. Eu posso pegar essa uma espira, né, e conectar com mais uma espira, com mais uma espira, com mais uma espira, e daí eu construo a minha bobina. Né? E essa bobina, então, cada vez que eu faço isso, cada uma vai provocar um fluxo, eu vou ter um fluxo, né, nesse caso, nesse sentido, mostrando a figura, né, e seria o fluxo principal, mas eu tenho outros fluxos que fazem outros caminhos. Então, todas essas linhas, elas se fecham em algum lugar que podem ser distantes. Né? Então, eu peguei uma bobina, passei uma corrente, automaticamente eu vou ter a geração de uma força magnetomotriz, tá? Pelo próprio ar. Né? Só que o ar não é legal, né? Porque as linhas se dispersam muito. Né? Então, a gente usa materiais ferromagnéticos, núcleos, para concentrar esse fluxo magnético. Né? Então, se eu enrolar o fio em volta de um núcleo magnético, quando passar corrente, a tendência do fluxo é ficar confinado, né, nesse elemento, né, aumentando então a sua densidade e tudo mais. Né? Como é que a gente usa isso? Os materiais ferromagnéticos, né, ligas dele, o níquel, o cobalto, né, aço silício. Né? Então, a gente usa sempre materiais ferromagnéticos para poder concentrar esse tipo consertar esse fluxo. Tá? Fazendo uma interação aqui, circuitos elétricos com circuitos magnéticos, então toda vez que eu pego uma tensão, ou uma força eletromotriz, né, eu vou aplicar sobre uma resistência aqui, no caso também sobre a minha bobina, que a gente já sabe que é um indutor, vai aparecer uma corrente. Né? Essa corrente, então, essa força magnética dividida pela resistência, a gente obteve uma corrente. Cada espira dessa gera, né, um pouquinho de força magnetomotriz. Se eu coloco várias em sequências, né, então eu multiplico pelo N. Então, o N vezes I passa a ser a força magnetomotriz. Então, o N seria um multiplicador, né, um intensificador. Em vez de fazer uma supercorrente, eu posso fazer uma corrente menor e multiplicar ela várias vezes, pelo número de espiras. Né. Eu tenho, então, a minha força magnetomotriz.
né? A gente viu até nos slides anteriores que essa força magnetomotriz sobre um caminho aqui que tem uma relutância me gera um fluxo, né? Então a força magnetomotriz, assim, dividido pela relutância, me dá um fluxo. Então a gente consegue expandir a nossa fórmula, né? Onde a força magnetomotriz ela é N vezes I, ou ela é aqui a nossa relutância vezes o fluxo. O I a gente já conhece a unidade, que é ampere, e aqui o N a gente costuma chamar de espiras, né? Então a força magnetomotriz a gente costuma chamar de ampere espiras, né? Espira não é uma unidade formal, mas nesse contexto é sempre utilizado, né? Para mostrar que é um ampere vezes uma quantidade de espiras, né? Tá? Então, ampere espiras. O que tem de novidade aqui que vocês precisam guardar a unidade é o fluxo. O fluxo é dado em Weber, né? Você deve ter visto em eletromagnetismo, isso aqui é dado em Weber, e vocês não precisariam nem guardar qual que é a unidade de relutância, porque a unidade de relutância vai ser ampere espiras por Weber, né? Que vai aparecer um pouco mais ali à frente. Tá? Então aqui a gente saiu de uma força eletromotriz, né? E fomos até chegar num certo fluxo, né? Provocando um fluxo. Né? Então seria a ideia de um indutor, né? Ou de um transformador que a gente fez, né? Aplica tensão bina no transformador, vai aparecer lá um fluxo anterior. Tá? Agora, no caso aqui então do transformador que a gente utiliza nesse curso, se eu aplico uma tensão constante, aparece uma corrente constante. Essa corrente constante, se a gente colocar o dedão no sentido dela, vai aparecer um fluxo nesse sentido, né? E vai aparecer um fluxo constante. A corrente é constante, o fluxo que aparece é constante, né? Então, o N vezes I é uma constante, eu tenho um F que é constante, eu tenho uma relutância que é constante, eu tenho um fluxo que é constante. O que acontece é que um fluxo constante não provoca nada no secundário do transformador. Simplesmente não acontece nada, né? O que você precisa fazer? Você precisa aplicar uma variação, né? Por exemplo, uma senoide na entrada, a sua corrente vai ser senoidal. O seu fluxo vai ser senoidal, significa que o seu fluxo está uma hora para cá, depois está indo para lá, né? Tem um comportamento senoidal. E essa variação de fluxo, de um lado para o outro, vai provocar uma tensão na saída, né? Isso daqui é chamado de lei de Faraday. Então, a variação, né, desse fluxo gera a força eletromotriz, né? Gera tensão. Tá? Então, a derivada do fluxo, se o fluxo é constante, a derivada do fluxo é zero, não gera tensão, que é o caso contínuo. Então, para lei de Faraday tem que variar. Então, se eu ponho um fluxo que tem uma forma senoidal, a derivada de uma senoide é uma senoide, eu tenho uma tensão senoidal. Então, eu aplico uma tensão senoidal de um lado do transformador, eu percorro todo esse caminho até chegar nesse fluxo senoidal, e esse fluxo senoidal gera uma tensão do outro lado do transformador. Tá? Fazendo um pouco de comparação aqui, vendo um pouquinho mais sobre a relutância, a gente sabe que a resistência é dada pelo ρ L sobre A, comprimento do fio, a área do fio, né, e a resistividade do fio. A resistividade do fio pode ser invertida, que a gente chama de condutividade, né? Então, conforme eu aumento a condutividade do fio, eu estou dizendo que eu tenho uma resistência menor no fio, né? Eu aumento esse ρ para cair o R, né? Então, um material com boa condutividade tem uma resistência menor. E essa é a comparação que a gente faz aqui com a relutância, né? Onde o L é o comprimento médio do núcleo, né? A área é a área do núcleo, né? Que o fluxo está cortando, né? E o μ é a permeabilidade do meio, né? Se for o ar, seria μ0, né? Que a gente considera igual ao do vácuo, né? μ0 do vácuo, a gente considera do ar muito próximo, μ, né? Então, se eu pego um material ferromagnético, ele possui um μ muito maior que o μ do vácuo. Então, eu aumento o μ, eu diminuo a relutância, né? Então, ou seja, aquela relutância, né? Aquela resistência para o fluxo passar dentro do núcleo é diminuído e o fluxo passa com maior facilidade, né? E aqui a gente vê a unidade ampere espira por metro, que sai daquela forma que eu disse, né? N vezes I, ampere espiras, sobre fluxo, que é o Weber.
tá? É a unidade, então, de relutância. O μ0, como eu disse, é a permeabilidade do vácuo, que a gente utiliza também no ar, né? É igual, a unidade é Henry por metro, né? Henry que vocês conhecem de indutor por metro, ou Weber por ampere vezes metro, tá? E o que a permeabilidade diz, então? Qual é a capacidade de alinhar os momentos magnéticos, né? Então, lá dentro, eu tenho como se fossem pequenos iminhas que eu tenho que alinhar no sentido, depois alinhar no outro sentido, né? Se for CA, tudo num sentido, se for CC, então a permeabilidade diz quão fácil é alinhar isso daí, né? Em geral, a gente usa a permeabilidade relativa para ter uma ideia melhor, né? Então, se eu pego o ar, aqui em cima é μ0, então μ0 sobre μ0 basicamente é 1, né? Tá? Então, seria um material de permeabilidade relativa 1. Se eu pego um material que tem um valor muito maior que μ0, eu tenho uma permeabilidade muito superior, né? Dizendo que esse material deixa o fluxo magnético passar com muito mais facilidade. Então, a gente separa esses materiais em 3 categorias. Os que têm permeabilidade relativa menor que 1, por exemplo, o cobre, né? Eles são chamados de diamagnético, né? O cobre, então, a gente sabe que ele é um bom condutor elétrico, mas ele não é um bom condutor de fluxo, né? Então, por isso a gente não faz o material do núcleo para um transformador de cobre, né? O alumínio, né? O ar, né? O oxigênio, eles têm toda a permeabilidade próxima de 1, então eles são chamados de paramagnéticos, né? E isso a gente enfrenta com constante, por exemplo, num motor, né? O fluxo passa do rotor para o estator e vice-versa, então ali eles não podem se trocar, porque tem uma parte girante e outra não. Então, com frequência, eu tenho o uso do ar, né, fazendo ali uma relutância numa máquina. No transformador, pode ter ou não ter, em geral não tem, né? Existem aplicações específicas que a gente tem. E tem os materiais ferros magnéticos, né, que são derivados do ferro, que tem essa permeabilidade muito maior que 1. Então, se eu pego um material ferromagnético, ele tem uma permeabilidade relativa em torno de 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, né? Materiais que vão deixar o fluxo passar com muito mais facilidade. Então, esses materiais a gente chama de ferromagnéticos. Né? Falando um pouquinho sobre densidade de fluxo, né? A gente falou sobre fluxo, né? O fluxo é gerado a partir de uma força magnetomotriz, né? E aí, se eu dividir ele pela área, eu tenho o que a gente chama de densidade de fluxo, né? Que seria o Weber por metro quadrado, né? Ou a gente tem uma unidade própria para isso, chamada de Tesla. Né? Então, a unidade seria Tesla. Então, a densidade de fluxo diz quanto que você está tendo de linhas de fluxo numa área. Então, se você vai cada vez, você tem uma quantidade de fluxo, se for diminuindo a área desse núcleo, né? Desse túnel ali que está passando as linhas de campo, você está aumentando a densidade, cada vez está aproximando mais as linhas e aumentando essa densidade de fluxo, né? O fluxo, a gente pode tirar a integral de superfície, né, de B vezes dA, né? Se tudo for, a gente trabalha com caminhos médios e tudo mais, a gente utiliza bastante a formulação de cima. Mas se o caminho for complexo, tem que usar a formulação da integral. Falando então sobre campo magnético, a gente falou o tempo inteiro que uma corrente gera um campo, né? Isso é verdade, esse caminho vai gerar linhas de campo magnético, então sempre aponta o dedão no sentido da corrente, né? E com os outros dedos vamos falar qual que é o sentido do campo magnético. Tá? Então a gente falou para uma corrente, mas você poderia expandir isso para qualquer corrente, para qualquer formato, né? Então se eu tiver várias correntes, cada corrente está gerando uma densidade, um fluxo, né? Um campo magnético, né? Num sentido ou no outro, né? E se eu percorrer um caminho qualquer, para cada ponto, se eu pegar o H e pegar um dl com unidade de comprimento, né? Percorrendo todo esse caminho fechado, eu vou conseguir encontrar justamente toda a corrente que está gerando esse elemento, né? Tá? Então, no transformador a gente costuma ter uma corrente, né? Passando um fio, gerando aquela densidade de fluxo no núcleo. Né? Tá? Mas a formulação completa seria a integral de fechada, né? Um caminho H vezes dl, né? A multiplicação escalar desses vetores vai te dar o somatório de corrente que você tem dentro daquele caminho. Né?
Pegando um caso um pouco mais simples, né? Então, se eu tenho uma corrente passando, né? Eu pegar a um certo raio de distância e desenhar um círculo, e for pegando então o H, né? Vezes o DL, H vezes DL, H vezes DL, na verdade eu vou andar sobre toda a circunferência, né? O comprimento da circunferência é 2πr, né? Vezes o H, né? Que como ele está aqui distante, o H é sempre, na verdade, constante, eu tenho corrente, né? Ou, se eu tenho a corrente e tenho esse raio, encontro esse perímetro aqui, eu consigo achar quanto que é o H, né? Que é nosso ampere por metro, né? Ampere, né? Por metro. O que eu tenho, então, a gente pode fechar nossa última expansão da nossa fórmula, que a gente tinha feito que a força magnetomotriz era a relutância vezes o fluxo, que é igual a N vezes I, que também é igual, então, a H vezes L, né? Então, voltando aqui, né? H vezes L é I. Né? Então, a gente tem que, se a gente pegar a intensidade de campo magnético e multiplicar pelo percurso médio, por exemplo, aqui, né, tem que ser igual ao N vezes I. Se eu pegar o N vezes I que eu estou colocando, né, então todas essa quantidade de N vezes a corrente está passando aqui, e pegar esse caminho médio, né, esse L médio, certo? Multiplicar pelo H, eu tenho a força magnetomotriz. Né? O importante aqui é que todo H produz um B, né? Eles têm uma relação vetorial, né? O H está no sentido, o B está no mesmo sentido, e se relacionam pela permeabilidade. Isso aqui é bem importante, né? Então, eu tenho um H, né? Um certo H num ponto. Se eu tenho ar, né? Eu tenho um Mi que vai me dar uma densidade de campo. Se naquele mesmo ponto que eu tenho aquele H eu for colocar um material ferromagnético, que eu tenho um Mi, eu vou obter uma densidade muito maior, né? Então, aquilo que a gente disse, ele vai concentrar as linhas de campo, né? Então, B é igual a Mi vezes H. E o B é o que a gente viu, né? Traçando a curva do B, ele corresponde à característica do nosso material. Então, a gente conhece já essas curvas, são as curvas de saturação, né? Dos elementos. E aí aqui tem 3 curvas, né, para ferro fundido, aço fundido e aço silício, né? Aqui, se a gente fizer uma comparação com circuitos, a gente já vê que as coisas começam a mudar um pouquinho, porque o R não depende do I em circuitos, né? O R costuma ser linear, ele tem um valor, né? E você aplica uma tensão, tem uma corrente que aparece ali em função do R. A relutância depende do B, né? Então, nesse trecho aqui, essa reta, pegar uma parte linear, eu tenho uma baixa relutância. Significa que o material do núcleo não se contrapõe muito à geração de fluxo. Só que ele começa a saturar, ou seja, começa a não mais conseguir deixar passar o fluxo, ele muda e aqui eu teria, né, essa reta mais inclinada, seria onde eu tenho uma alta relutância, ou seja, o material não deixa mais passar fluxo, mas para passar um pouquinho mais de fluxo, precisa de muito mais energia, muito mais corrente, né? Então, esse gráfico é de B, né, que é Tesla, por ampere por metro, ou ampere espira por metro, né? Que seria o nosso H, que é justamente nossa curva de magnetização, que é aquela resposta do indutor não linear, né? Está associado que a gente falou que estava associado ao material. Né? Eu posso, então, ter um circuito aqui como esse, onde eu tenho uma corrente, né? Eu tenho uma quantidade de espiras aqui, então eu vou ter uma força magnetomotriz aplicada. E aí ele vai gerar um fluxo. Só que esse fluxo vai depender do quê? Do material ferromagnético, e a gente vê que aqui também eu tenho um entreferro, né? Eu tenho um gap de ar aqui. Então as linhas de campo tem que vir aqui, esse ponto tem que mudar para um material, para o ar, que é uma região que não deixa muito passar fluxo, depois volta no material ferromagnético. Como que eu posso traduzir esse circuito? Eu poderia traduzir parecido com um circuito elétrico, né? Onde eu tenho a força magnetomotriz, eu tenho um fluxo, que é o mesmo fluxo que passa no núcleo, passa no entreferro, né? Então esse fluxo passa
na relutância do core, C, aquele core de núcleo, e passa no entreferro, né, que é o RG, o gap. Né? Então, a força magnetomotriz é o somatório dos dois vezes o fluxo. O fluxo é comum, é o mesmo fluxo, que nem fosse corrente. Né? Eu tenho dois fios em sequência, a corrente que passa no fio, a corrente que passa no outro fio, independente de ser de um material, outro de outro material. Né? E essa força magnetomotriz é o N vezes I, pode ser o somatório das relutâncias, no caso aqui que é tudo série, né? Eu tenho um em série com o outro, é o mesmo fluxo passando, né? Eu posso fazer caminhos paralelos também, né? Vezes o fluxo, e eu posso pegar também a intensidade de campo vezes o comprimento do núcleo, mais a intensidade de campo, né, do gap vezes o comprimento do gap. Tá? Cuidado que o HG e o HC não são iguais. Né? Não posso pôr em evidência. O fluxo é o mesmo. O fluxo que passa dessas duas relutâncias é o mesmo, mas o HC em cada um é diferente. Porque lembra que o HC depende, o H depende do material, né? BMI vezes o H. Então, mesmo que eu tenha o mesmo fluxo, mesmo que eu tenha a mesma área, né, na parte de ar, na parte do núcleo, que eu tenha a mesma densidade, né, como o Mi é diferente, o H não é o mesmo. Né? Então, o HC é 1, eu tenho uma intensidade de campo no núcleo, eu tenho uma intensidade de campo diferente no entreferro. Tá? Mas eu posso somar, né, a intensidade de campo HC vezes esse comprimento e o HG vezes esse comprimento. Né? O somatório disso tem que ser a força magnetomotriz. Né? Aqui tem um exemplo, vou gravar um vídeo separado sobre o exemplo, né? Que a gente tem um sisteminha tipo de um relézinho de atuação, né? A gente tem uma bobina, se essa força for suficiente, esse elemento anda para a direita, né? É que eu tenho um contatinho de curto-circuito aqui, né? Para provocar a atuação de um equipamento, né? Tá? Para te fazer esse exercício aqui, que é esse exemplo que foi tirado desse livro, né? Vocês precisam das curvas, né? E depois a continuação do exercício aqui para casa também. Tá? Isso é tudo, até mais, tchau.